Nas apresentações anteriores, utilizaram-se tanto bases de dados em disco, como ligações a bases de dados contidas em servidores pré-configurados no ArcGIS. Na segunda parte deste tópico, tratar-se-á da configuração da ligação a outros servidores e do carregamento de bases de dados neles existentes. Em sistemas de informação geográfica, as ligações a servidores de dados online são geralmente de 3 tipos principais, embora possam existir outros tipos. São elas ligações do tipo WMS, Web Map Service, WMTS Web Map Tile Service, e WFS. Web Feature Service. Para um conhecimento mais aprofundado das características destes serviços, aconselha-se a consulta da documentação do ArcGIS, nomeadamente as páginas do tópico OGC Web Services. dedicadas a estes serviços. Independentemente do modelo dos dados alojados nos servidores, sejam eles rasters ou vetores, os dados disponibilizados pelos serviços WMS e WMTS são substancialmente diferentes dos disponibilizados pelo serviço WFS. No caso dos serviços WMS e WMTS, mesmo que os dados alojados no servidor sejam vetores, o serviço só disponibiliza imagens com uma simbologia pré-definida, não configurável. A principal diferença entre os serviços WMS e WMTS é que o serviço WMS fornece as imagens à medida que os pedidos lhe são endereçados, de acordo com a área e a escala solicitada, enquanto o serviço WMTS fornece imagens pré-renderizadas em mosaicos, o que resulta num desempenho mais rápido e eficiente em ambiente SIG. Por oposição, o serviço WFS disponibiliza os objetos no modelo vetorial, o que permite a consulta dos seus atributos e a criação de cópias, caso seja permitida pelo servidor. Vejamos então estas e outras características através de um exemplo. No geocatálogo do ICNF são disponibilizados os endereços para conjuntos de dados geográficos. Por exemplo, para a Rede Nacional de Áreas Protegidas. Para além da possibilidade de descarga direta dos dados nos formatos Shapefile e KML, são disponibilizados os endereços para acesso por WMS e WFS. Comecemos pelo serviço WMS. Copiem o endereço e regressem ao ArcGIS. A configuração de servidores pode ser feita usando vários comandos. Um deles é o comando Connections. Server. New WMS Server. do grupo Project. no friso. Insert. Na janela que se abre, deverão colar o endereço do servidor e clicar OK. Neste caso, o endereço é adicionado exclusivamente a este projeto e pode ser acedido a partir do separador Project do painel Catalog. Caso desejem, podem ordenar a sua inclusão no separador Favoritos do painel Catalog. Uma alternativa consiste no uso do comando Add item. Server. New WMS Server. do separador Favorites. no friso. Insert. Neste caso, o servidor é adicionado ao separador Favoritos do painel Catalog e fica disponível para qualquer projeto futuro. Também é possível adicionar a sua inclusão no projeto. A terceira opção é em tudo idêntica à anterior, usando o mesmo comando, mas desta feita localizado no separador Favoritos do painel Catalog. Se adicionarem a camada do serviço ao painel de conteúdos, verificam que, embora exiba um aspecto idêntico ao de uma camada do modelo vetorial,
Na verdade, não permite o acesso a quaisquer atributos, nem a modificação da sua simbologia. Ou seja, este tipo de serviços devolve imagens georreferenciadas, que são consumidas tal qual são disponibilizadas. O procedimento para configuração dos serviços WFS é muito semelhante ao que mostrei para os serviços WMS, usando, obviamente, o comando new WFS service. Vamos por isso copiar o endereço WFS, voltar ao ArcGIS, correr o comando new WFS server, colar o endereço, correr o comando e adicionar a camada ao painel de conteúdos. Como podem constatar, este serviço permite a alteração da simbologia e o acesso à tabela de atributos da camada. O acesso à tabela de atributos da camada permite analisar os dados com base nos valores dos atributos. O acesso à geometria permite analisar os dados com base na posição espacial dos polígonos. Consumindo diretamente os dados a partir do servidor, não é permitida a edição da sua geometria. Mas se o servidor permitir a sua exportação, poderão editar a cópia local resultante da exportação. Infelizmente, os servidores nem sempre permitem a exportação dos dados. Para vos mostrar a diferença entre os serviços WMS e WMTS, vou recorrer ao serviço da Direção-Geral do Território, que disponibiliza ortofotos de 2021 com resolução de 25 cm. Sem comentários, vou limitar-me a criar a ligação aos dois serviços e carregar as duas camadas respectivas. O serviço WMS é requisitado sempre que se muda a vista ou se altera a escala de visualização. Sempre que tal acontece, o ArcGIS gera um novo pedido que envia ao servidor, que por sua vez analisa e devolve o ortofoto com as características selecionadas, para a área correspondente à do pedido. Este processo demora algum tempo, como podem verificar. Em contrapartida,
Como o servidor WMTS disponibiliza imagens pré-renderizadas em mosaicos, limita-se a procurar as imagens existentes que melhor se adequam ao pedido e consegue, por isso, disponibilizá-las mais rapidamente. Fica, no entanto, limitado ao conjunto de imagens pré-renderizadas, o que pode ser limitativo. Para terminar, gostaria de referir 3 aspectos acerca destes tipos de ligações. O primeiro deles prende-se com o facto de os dados a que acedemos, através destas ligações, serem sempre dados atualizados. Ou seja, os organismos responsáveis pela sua publicação e disponibilização atualizam continuamente as bases de dados dos servidores, garantindo que os nossos projetos acederão sempre aos dados atualizados sempre que se liguem aos servidores. O segundo diz respeito à minimização do espaço ocupado em disco, isto é, uma vez que as bases de dados se encontram alocadas nos servidores, não ocupam espaço nas nossas máquinas. Este aspecto é particularmente importante nos casos de coberturas aéreas e de satélite. Terceiro e último aspecto. Tratando-se de ligações online, caso o servidor se encontre offline ou haja quebra na ligação ao servidor, não se consegue aceder aos dados. Por agora é tudo. Até breve.